Você sabe como lidar com o seu filho adolescente? Oi, meu nome é Ayesha, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre os adolescentes. Como que a gente lida com os filhos nessa fase tão complicada, tão difícil e conturbada que é a adolescência. E esse tema foi uma sugestão que eu recebi lá no Facebook, eu gostei bastante da sugestão e eu decidi gravar sobre isso. Para início de conversa, a gente precisa entender como os adolescentes funcionam, o que acontece no cérebro deles. Porque se a gente entende o que acontece no cérebro do adolescente, a gente começa a entender os comportamentos deles. E aí a gente também consegue entender a forma que a gente precisa lidar com isso, a forma que a gente precisa direcionar os nossos filhos durante esse período da vida. A primeira coisa que eu preciso falar para você sobre o cérebro dos adolescentes é que o cérebro deles tem menos receptor de dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. E no cérebro do adolescente existem menos receptores desse hormônio. É como se o hormônio precisasse ligar numa portinha específica para que ele funcionasse. E na cabeça do seu filho adolescente, essas portinhas existem em menos quantidade. E justamente porque essas portinhas existem em menos quantidade, para o adolescente sentir prazer, ele precisa ser extremamente intenso. É por isso que eles ouvem música alta, é por isso que eles gostam de beber demais, é por isso que eles vivem no limite da intensidade das coisas. Tudo para o adolescente precisa ser muito intenso, precisa ser muito profundo, porque os receptores do hormônio do prazer no cérebro dele não estão ainda totalmente formados. Eles têm bem menos desses receptores do que um cérebro adulto. Para um adulto sentir prazer, precisa de bem menos intensidade do que um adolescente. Essa intensidade é extremamente marcante na personalidade dos adolescentes. Eles vivem todas as suas emoções à flor da pele. Eles choram muito, eles dão muitas risadas, eles sofrem intensamente, mas eles também são felizes intensamente. Eles ouvem música muito alta, eles gostam de sair, eles gostam de beber até cair. Eles são sempre extremistas, eles estão sempre procurando o extremo de um comportamento, porque eles precisam viver aquilo com muito mais força para sentir o prazer que aquilo gera. Essa é uma característica do cérebro dos adolescentes extremamente importante para a gente entender porque eles agem da forma que eles agem. Por que para o adolescente tudo é um drama sem fim? Por que para o adolescente tudo parece ser tão intenso? Justamente porque essa parte bioquímica do cérebro exige que seja dessa forma. O cérebro do adolescente, ele ainda é imaturo. O adolescente não é um adulto, não tem um cérebro comum de um adulto e também não tem mais o cérebro de uma criança. Existem coisas no cérebro do adolescente que já se formaram e outras que ainda estão em formação. A maturidade, o desenvolvimento do cérebro não é linear. Não necessariamente o cérebro começa a desenvolver uma coisa e vai até o final. Existem partes do cérebro, por exemplo, que a gente desenvolve um pouco na infância, um pouco na adolescência e só termina o desenvolvimento na vida adulta. Então, não é uma coisa que começa e termina numa linha reta. É uma coisa que começa, para e faz mais um pouquinho, para e depois termina. Então, ele não é linear. E justamente por não ser linear, que parece um pouco bagunçado, que parece um pouco difícil de entender. Mas quando a gente começa a entender algumas coisas, fica tudo muito mais claro, fica tudo muito mais fácil. Se a gente entende, por exemplo, que os adolescentes têm menos receptores de dopamina, a gente entende o porquê eles são tão intensos. Na fase da adolescência, o cérebro também começa a fazer menos sinapses. Sinapses são as comunicações que um neurônio faz com o outro. Todo pensamento é uma sinapse. Um neurônio manda uma informação para o outro neurônio e esse movimento de mandar informação de um neurônio para o outro chama-se sinapse. No cérebro da criança, as sinapses acontecem aos montes e o tempo inteiro, porque a criança está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, então o cérebro é extremamente ativo e ele está criando conexões e ele está criando caminhos para que a criança aprenda alguma coisa. Na fase da adolescência, essas sinapses vão diminuindo, porque a ideia do cérebro não é criar um monte de informações diferentes. A ideia do cérebro nessa fase é reforçar as informações que ele já tem. Então, enquanto o cérebro da criança está correndo para todos os lados, tentando relacionar um monte de coisa, o cérebro do adolescente ele está reforçando aquele caminho de pensamento que ele já tinha feito anteriormente. Quando a gente faz alguma
coisa, quando alguma coisa entra no nosso hábito, significa que a gente criou um caminho linear em que o nosso cérebro já percorreu várias vezes para tomar aquela decisão, para ter aquele pensamento, para fazer aquela coisa em si. E na fase da adolescência, quando o cérebro começa a criar esses caminhos e a fortalecer esses caminhos, não é mais uma coisa aleatória que atira para todos os lados e há uma nuvem de bagunça. Agora é como se as coisas estivessem começando a ter estrutura e elas vão começar a ser reforçadas. Não é que o adolescente pense menos do que a criança, é que o adolescente ele reforça mais pensamentos do que a criança. A criança está pensando tudo pela primeira vez, o adolescente está pensando em tudo pela 10ª vez, então ele está reforçando os caminhos dos pensamentos. Essa sinapse do cérebro do adolescente, quando ela diminui, ela acaba gerando um comportamento muito bagunçado, ela acaba gerando essa característica que a gente vê nos adolescentes, que é eles serem perdidos e eles serem bem confusos também. Isso tudo é normal, isso tudo faz parte de um desenvolvimento normal. Só que o reflexo que isso tem na personalidade deles é complicado pra gente entender, é complicado pra nós adultos entender que na cabeça dele as coisas estão funcionando de uma forma diferente que da nossa. Um outro ponto importante que acontece na adolescência é a maturação sexual, o desenvolvimento sexual. É na fase da adolescência que o corpo começa a produzir os hormônios sexuais, que eles começam a ter interesse sexual. E essa parte, ela é simplesmente incontrolável. Eu sei que tem muitos pais que gostariam que isso não acontecesse nessa idade, mas acontece. Não é uma coisa que a gente consegue evitar, não é uma coisa que a gente consegue proibir, é uma coisa que a gente consegue somente direcionar. Então, se nessa fase a gente proíbe os filhos de namorarem, a gente proíbe os filhos de saírem, a gente proíbe os filhos de explorarem a própria sexualidade, a única coisa que a gente vai conseguir com isso é que eles façam escondido, porque é uma necessidade biológica, é uma necessidade do corpo, é uma necessidade da natureza em si, de desenvolver o lado sexual, de desenvolver a maturidade sexual. E se a gente entende que nessa fase ele está desenvolvendo a maturidade sexual, ao mesmo tempo que os receptores de prazer dele não estão funcionando adequadamente, que ele tem menos receptores de prazer do que um adulto, a gente entende porque os adolescentes são tão intensos na vida sexual deles também, porque os adolescentes querem explorar tanto, querem descobrir tanto, querem tanto viver o lado sexual das coisas, porque eles não só estão começando a ter interesse nisso, mas que para tirar prazer disso, eles precisam de experiências muito mais intensas do que um adulto precisaria. Por conta daquele motivo que eu te expliquei antes, os receptores de prazer, os receptores de dopamina no cérebro do adolescente são em menos quantidade. Eles têm cerca de 1/3 de receptores de dopamina que a gente tem num cérebro adulto. Então, quando a gente junta todas essas coisas, a gente tem um adolescente perfeito, que é um comportamento impulsivo, um comportamento exagerado, um comportamento sempre muito explosivo, sempre muito intenso, um comportamento confuso, um comportamento não linear, que um dia ele tá de um jeito, no outro dia ele tá de outro, e tudo parece ser uma bagunça. E parece porque os hormônios estão funcionando ainda de forma bagunçada. O corpo está começando a entender onde vai cada coisa, como funciona cada coisa. Então é sim um período sensível da vida deles. Nessa fase da adolescência começa a acontecer o desenvolvimento da personalidade. É essa fase em que as maiores dúvidas a respeito da nossa personalidade começam a surgir. Será que isso aqui tá bom? Será que isso daqui é legal? Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Do que eu gosto? Qual é o meu papel no mundo? São perguntas grandes, são perguntas complexas e são perguntas que começam a aparecer em peso durante a fase da adolescência. E eles começam a desenvolver personalidade. E esse desenvolvimento da personalidade existe um descolamento da família. Eu vou explicar melhor. Para o adolescente descobrir quem ele é, do que ele gosta, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, ele precisa descolar dos próprios pais, ele precisa descolar da própria família. Porque a criança, ela vive muito inserida no universo dos pais. Ela come aquilo que os pais querem que ela coma, ela veste aquilo que os pais querem que ela vista, ela vai nos lugares em que o pai leva, ela ouve as músicas em que o pai escuta. E o adolescente precisa se descolar disso, ele precisa se descolar dos pais para ele achar quem ele é, do que ele gosta, do que ele quer. Então é um momento em que eles se afastam bastante da família para descobrirem quem eles são por eles mesmos. E esse movimento de se afastar da família e descobrir quem eles são também gera uma segunda coisa,
que é o seguinte: eles entram numa fase de negação muito grande. Tudo que a minha mãe gosta, eu detesto. Tudo que meu pai ama, eu odeio. E isso também faz parte do desenvolvimento deles, porque essa negação daquilo que os pais gostam, daquilo que a família gosta, é importante para eles descobrirem do que eles mesmos gostam. Se até então eu gostava das músicas que a minha mãe ouvia, porque eram as músicas que tocavam em casa, agora eu vou passar a odiar as músicas que a minha mãe ouve, porque eu quero descobrir do que eu mesmo gosto, eu por mim mesmo, não o que a minha mãe me ensinou a gostar. É uma fase bem complexa e é uma fase de distanciamento profundo, porque eles realmente vão procurar aceitação fora de casa. Eles querem pertencer a outro grupo, eles querem pertencer à sociedade, sair de casa, sair do ninho e pertencer à sociedade. E aí eles começam a formar panelinhas e a procurar por grupos na escola, no clube, no cursinho de inglês, que são os amigos. Nessa idade é muito importante a relação com os amigos, eles dão muita importância para a relação com os amigos. É como se os adolescentes estivessem se juntando contra o mundo que são os pais. Então, somos nós contra você, porque até então você colocou todas as suas vontades em cima de mim, só que agora eu sou muito mais velho, eu sou muito mais inteligente, eu sou muito mais independente, eu vou descobrir quem eu sou sem você. É mais ou menos assim que funciona. Essa fase das amizades, de profunda conexão com as amizades e descolamento da família, ela é delicada e ela é importante pelo seguinte: a gente precisa se dedicar para, durante a vida da criança, criar conexão com essa criança, justamente porque na fase da adolescência é a fase em que eles vão naturalmente se descolar da gente. Só que se a gente não tiver investido em criar conexão até então, esse descolamento vai ser tão forte, tão profundo, que ele nunca mais volta a colar. É natural que um adolescente queira procurar por aprovação e por aceitação em outros grupos e acabe fazendo esse distanciamento da família. Mas para que esse distanciamento não seja duradouro, para que o adolescente volte depois em algum momento, a gente precisa ter, antes de chegar na adolescência, ter investido em conexão com aquela criança. Justamente porque nessa fase eles vão procurar a opinião de outras pessoas, eles querem saber de outras pessoas, eles querem descobrir o que eles gostam, o que eles podem e o que eles não podem, que é tão relevante a gente ter criado conexão com eles até ali. Porque muitos dos valores e dos princípios que eles vão levar para essa fase veio da infância deles. Os valores, os princípios, a moral que a gente quer que o nosso filho tenha, a gente não constrói na adolescência, a gente constrói na infância. Na adolescência é muito complicado de construir isso, justamente porque eles se separam demais da família. Então é difícil de acessá-los para conseguir colocar informações na cabecinha deles. Essas informações precisam estar lá já. A gente já precisa ter colocado aquilo ali antes desse momento ter acontecido. Por isso que a infância, principalmente aí os 7, 10 primeiros anos de vida, que são tão importantes e são tão relevantes na educação, porque é nesse período em que eles são pequenos e super grudados com a gente que a gente consegue enfiar coisinhas boas na cabecinha deles. Porque na adolescência, o que a gente não enfiou, a probabilidade de não entrar mais é muito grande, justamente porque eles fazem esse afastamento. O afastamento é normal, mas para o afastamento ser saudável, a gente antes vai precisar ter tido todo um trabalho de educação para preparar esse adolescente para a vida. A gente não prepara o adolescente na fase da adolescência, a gente prepara o adolescente na fase da criança, antes dele ser um adolescente. Se a gente não criou conexão com os nossos filhos até ali, eles vão crescer e eles vão criar conexão com outras pessoas. Se eles não se sentem aceitos, se eles não se sentem amados e queridos dentro de casa, eles vão procurar se sentir aceitos, se sentir amados e queridos fora de casa. E aí a gente corre um risco enorme, porque a gente não sabe simplesmente aonde, com quem, nem quando que esse tipo de coisa vai acontecer. A gente não sabe com quem eles vão criar conexão, aonde eles vão criar conexão, sobre quais circunstâncias eles vão criar conexão. E aí a gente começa a ter um problema muito grande, que é perder a mão. A gente tem a sensação de que eles estão indo embora e a gente não tem controle nenhum sobre isso, porque essa sensação é real. Eles realmente estão indo embora e a gente realmente não tem controle nenhum sobre isso. A fase que a gente controla é na infância. Depois que cresce, aí a gente precisa confiar na educação que a gente deu até ali para que aquela educação funcione a partir daquele momento de descolamento. Então, você ter conexão com seu filho antes dele entrar na adolescência é essencial nessa fase, justamente porque eles ficam mais distantes, justamente porque esse tipo de coisa acontece.
acontecem com eles. Os adolescentes têm uma necessidade muito grande de aceitação dos outros. Então eles vão usar o tênis que os amigos usam, a calça que os amigos usam, vão ouvir as músicas que os amigos estão ouvindo. Eles se juntam em grupos para eles, né, se sentirem em conjunto, se sentirem aceitos, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Então eles se juntam na panelinha deles. E aí, para você ser aceito naquela panelinha, você tem que cumprir alguns pré-requisitos, se vestir de uma determinada forma, gostar de uma determinada banda. E eles fazem isso, e eles são muito unidos e muito intensos nessa união deles, porque eles querem se sentir aceitos no mundo. Em casa, já passou a fase de aceitação em casa, essa fase é na infância. Agora eles precisam achar o lugar deles no mundo, na sociedade, com outras pessoas fora da família. Então eles usam dessa toda intensidade que eles precisam ter para conseguir ter prazer por conta da deficiência do receptor de dopamina, como eu falei antes, e ainda juntam isso com a necessidade de aceitação. O resultado disso é que você tem uma pessoa extremamente intensa, mas extremamente distante. Você já reparou que os adolescentes gostam das coisas com muita força? Um adolescente vai num show da banda favorita deles e eles choram. Eles vivem aquilo como se fosse o último dia da vida deles. Vem da alma, um negócio que rasga, assim, que é... Nossa, parece que é a coisa mais sensacional do mundo. E eles fazem isso mesmo, eles são realmente intensos e eles são tão intensos e tão descolados que a gente tem a sensação que a gente está perdendo nosso filho, aquela criança doce, amorosa, que queria ficar o tempo todo no seu colo, que te chamava 80 vezes por dia, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Agora você tranca no quarto, bate a porta e não quer nem saber de você. Então é realmente uma fase delicada por conta desses motivos que eu te expliquei antes. E pra gente passar por essa fase, a gente precisa investir em conexão até essa fase chegar. E na medida em que a fase chega, a gente precisa continuar investindo em conexão, mesmo que eles não queiram, porque eles não vão querer, mas a gente precisa ser insistente. Nessa fase da adolescência, eles têm profunda sede por liberdade. Todo adolescente quer ser livre, leve e solto. Todo adolescente quer ter liberdade para fazer as coisas que eles querem. Como eu falei antes, eles são intensos e essa intensidade exige liberdade para que eles consigam fazer alguma coisa. Esse é o melhor momento para você investir em responsabilidade. Na medida em que você der liberdade para o seu filho, você consegue exigir dele responsabilidade. Eu já fiz um vídeo completo sobre isso, sobre filhos responsáveis. Se você não assistiu esse vídeo, procura na página do Facebook ou no YouTube. O vídeo está lá na íntegra, bem completinho, bem certinho, explicando como essa parte funciona, como criar filhos responsáveis. E eu volto aqui nesse assunto porque isso é de extrema importância durante a fase da adolescência. O adolescente, ele quer liberdade. Justamente por ele querer liberdade, é o momento em que a gente consegue exigir mais responsabilidade deles. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque como eu falei, eu já fiz um vídeo inteiro só sobre esse assunto, só sobre essa parte, mas é importante que você saiba que na medida em que você der liberdade para o seu filho, você consegue exigir dele responsabilidade. E que se você não der liberdade para o seu filho, ele vai fazer escondido e vai fazer de maneira irresponsável. Então é muito melhor que nessa fase a gente tenha abertura para ouvir, para conversar, que a gente não tenha tabu, que a gente consiga conversar sobre diversos assuntos, do que simplesmente sair proibindo, porque proibir não funciona. Eu também já fiz um vídeo só sobre isso, só sobre o porquê o proibir os filhos não funcionam. Também tá na página do Facebook, também tá no YouTube. E aqui também isso é relevante justamente por esse motivo. Eles são curiosos, eles são intensos, eles estão procurando distanciamento da família, eles estão procurando autonomia e não vai funcionar se você simplesmente proibir. Esse é o momento de ter abertura, esse é o momento de não ter tabu, de conversar sobre drogas, de conversar sobre sexo, de conversar sobre relacionamentos, de conversar sobre trabalho, de conversar sobre aquilo que eles quiserem conversar. Se você for uma pessoa fechada e não quiser conversar sobre isso com seu filho, ele vai conversar com outras pessoas e aí você não controla o que essas outras pessoas vão dizer para o seu filho. É o que eu falei antes, o desenvolvimento sexual acontece naturalmente na adolescência. A melhor coisa que a gente faz, então, é direcionar esse desenvolvimento, é explicar para eles como que funciona para prevenir uma gravidez precoce, para prevenir doenças, para prevenir uma série de coisas que a gente sabe, né, que pode vir junto no pacote da sexualidade e que a gente não quer. Proibir não é eficiente, o que funciona aqui é a orientação, é sentar e conversar e ter abertura, porque se você tem bloqueio com esses assuntos, se você tem tabu com
isso, você não vai conseguir conversar com o seu filho sobre. E o seu filho tá cheio de dúvidas, tá cheio de minhoca na cabeça que você precisaria tirar uma e substituir por informações úteis. Então, no lugar de simplesmente proibir, não vai namorar, não vai sair, tenta direcionar, tenta explicar as consequências, explicar como funciona, mostra a realidade para eles. A mesma coisa funciona para a questão das drogas. Eu já fiz um vídeo também inteiro falando só sobre essa questão das drogas, de como manter os filhos longe das drogas. Também tá na página do Facebook, também tá no YouTube e também é um material completo que eu explico exatamente qual é a ferramenta que você vai usar para manter os seus filhos longe das drogas. E isso tudo é importante que a gente simplesmente saiba falar sobre, saiba lidar com isso, que a gente não tenha tabu, porque se a gente tiver tabu, a gente não vai conseguir orientar esse adolescente. Ele precisa de orientação, já que a gente não consegue proibir. A gente não consegue ficar grudado com eles 24 horas por dia para saber onde eles estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo. Então a informação é de extrema relevância para a gente conseguir pelo menos ter noção do que eles estão fazendo, pelo menos ampará-los e dar informação para que eles tomem boas decisões. Entende? Isso faz sentido para você? Se a gente junta nessa fase o fato de que eles estão tendo essa explosão de desconexão com o fato de que eles estão começando a ficar curiosos com as coisas, querendo descobrir novas coisas, cheio de dúvidas na cabeça, e se a gente não prepara esse adolescente verdadeiramente para isso, se a gente não tem conexão, se a gente não para e não se dedica para conversar com eles e para ser abertos e receptivos, a gente vai passar a ter um problema imenso, que a gente perde a mão dos nossos próprios filhos. Isso que eu estou falando para você é importante, porque se você quiser preparar o seu filho para a adolescência, saber como lidar com ele nessa fase, você precisa ter conexão com o seu filho e você precisa tirar de você os tabus que você tem. É preciso falar sobre tudo, sem restrição, para que ele possa te contar das coisas da vida dele, para que ele confie em você para te contar das coisas da vida dele. Porque enquanto o seu filho tá contando pra você, pelo menos você tem noção do que tá acontecendo. Se ele vem contar pra você e você briga com ele, você diz que aquilo é errado, que aquilo não pode, ele vai passar a contar pra outra pessoa. Ele não vai deixar de fazer, ele só vai parar de falar pra você que tá fazendo. Então nessa fase é extremamente delicada, é extremamente sensível e a gente precisa investir em conexão e abertura pra conversa. A gente precisa, na medida do possível, ter proximidade com eles pra gente não perder a mão. Nós precisamos respeitar a individualidade dos nossos filhos e não projetar em cima deles expectativas que são nossas. Nessa fase acontece muito dos pais simplesmente projetarem em cima dos filhos expectativas que são deles. Os pais querem que o filho faça a faculdade que os próprios pais queriam ter feito e não fizeram. Os pais querem que os filhos casem com as pessoas que os pais queriam casar e não casaram. Então tome muito cuidado com as expectativas que você está colocando em cima do seu filho. Por que você quer isso pra ele? Por que você deseja isso pra ele? Ah, eu quero que a minha filha case na igreja. Por quê? Muitas vezes isso era uma vontade só sua. Você queria casar na igreja e por algum motivo não casou, ou até casou, achou sensacional e quer reproduzir isso pra sua filha, mas é isso que ela quer, porque a gente precisa respeitar a individualidade deles, porque eles são pessoas diferentes. E se a gente coloca muita expectativa em cima do nosso filho, a gente vai se frustrar e a gente vai frustrar eles, porque provavelmente eles não vão corresponder a essas expectativas. É o que eu falei antes, eles estão buscando o lugar deles no mundo, o que eles são, para o que eles servem, para que eles vieram, né, basicamente. Então, não adianta a gente projetar muitas expectativas, querer exigir coisas deles que eles não estão prontos para fazer, ou principalmente que não vai trazer felicidade para eles, porque às vezes o que o seu filho acha que faz ele feliz é completamente diferente do que você acha que vai fazê-lo feliz. E ter esse pensamento, viver esse momento, é um momento até doloroso, parecido com luto mesmo, porque a gente precisa descolar das expectativas que a gente tinha para os nossos filhos. Ah, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, mas às vezes ele não quer, ele quer ser jogador de futebol, às vezes ele quer ser arquiteto, às vezes ele nem quer fazer faculdade. Então, para entender isso e para conseguir respeitar isso, é um processo que pode ser doloroso para nós, né, pais, mãe e tudo mais, mas é um processo importante. A gente não pode colocar expectativas em cima dos nossos filhos, porque nós vamos frustrar a felicidade deles e nós não vamos ficar felizes também com o resultado disso. Entender que ele é um ser único e que ele está buscando o próprio lugar dele e que as coisas que vão fazê-lo feliz talvez não sejam as coisas que você imaginava para ele, é importante durante essa fase. Se a gente não consegue fazer isso, a gente só está incentivando o que eu falei antes, esse descolamento, esse processo de desconexão. Saber respeitar o que eles querem, o que fazem eles felizes, o que eles estão buscando,
buscando é essencial para que a gente se mantenha conectado com eles. Porque se o seu filho sente que ele não é aceito, que as coisas que ele faz você não aprova, como eu falei antes, ele vai procurar essa aprovação fora de casa. Isso vale para a vida profissional, isso vale para estudo, isso vale para namorada. Então é um momento de muita aceitação, de muito trabalho na nossa cabeça, muito mais do que na cabeça dos nossos filhos, porque essas expectativas estão dentro de nós, não estão dentro deles, é a gente que coloca neles. Então esse exercício é um exercício com nós mesmos, de olhar pra gente mesmo e se perguntar: por que eu quero isso pro meu filho? Por que ele não quer isso pra ele? Como que eu faço pra me conectar com ele de acordo com o que ele quer pra ele? Como é que eu faço pra me conectar com ele de acordo com o que ele precisa e não com o que eu quero que ele tenha? Entende? Isso faz sentido para você? Os adolescentes precisam viver os exemplos em casa. Então, se você quer ter um adolescente que seja responsável, você precisa ser responsável para dar o exemplo para ele. Você precisa dar liberdade para você conseguir exigir dele responsabilidade. É muito importante que a gente seja para os nossos filhos a figura que a gente quer que eles sejam. Então, se você bebe mais do que você deveria, provavelmente você vai ter um adolescente que também vai beber mais do que deve. O exemplo que ele recebe em casa é importante para ele conseguir projetar isso na rua, fora da vida dele, porque as coisas que a gente ficou martelando na cabeça dos nossos filhos até aqui são as coisas que eles vão levar para o mundo até de forma inconsciente. Então a melhor coisa que a gente faz é dar o exemplo em casa, ser muito forte nos nossos valores, nos nossos princípios, para a gente saber que tipo de informação a gente quer passar para os nossos filhos, para a gente saber que tipo de informação a gente quer que os nossos filhos levem. As decisões que os seus filhos vão tomar na adolescência depende da educação que você deu para eles enquanto criança. Por isso que eu falo que o proibir não funciona, não é o momento de proibir, é o momento de direcionar, de ensinar noções de consequência, de explicar o porquê que as drogas não são legais. De novo, volto a falar do meu vídeo. Se você não viu esse vídeo, assista, porque é um material completo só sobre como manter os filhos longe das drogas. Esse é um momento da gente dar forte o exemplo que a gente quer que eles sigam. Esse é o momento da gente criar conexão com eles, esse é o momento da gente não proibir, esse é o momento da gente entender que os hormônios deles estão completamente bagunçados, que a cabeça deles funciona de um jeito completamente diferente das nossas, eles ainda não são totalmente maduros, eles não são crianças, mas eles também não são adultos, o cérebro ainda está em desenvolvimento e a gente precisa entender tudo isso para conseguir se conectar com tudo isso. É conexão, 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 conexão. E a gente se conecta com isso falando a língua deles, que é não proibindo, e tendo abertura para conversar sobre o que eles querem conversar, sobre o que eles precisam conversar. Por isso que eu falo que se você tem um tabu, se você tem um bloqueio e fala esse assunto na minha casa não, eles vão conversar sobre esse assunto com outras pessoas. O seu filho precisa que você esteja ali para ele, que você esteja próximo dele, para ele se sentir seguro em conversar as coisas com você, para que você seja a referência dele, até mesmo na fase da adolescência, que é bem mais delicada do que a fase da infância. Então, resumidamente falando, para você lidar com o seu filho adolescente, você precisa, saber que o cérebro dele está em desenvolvimento, ele ainda não é um adulto, embora ele também não seja mais uma criança. 2, entender que o desenvolvimento da sexualidade vai acontecer, quer você queira ou não, goste você ou não, e que a melhor coisa que você pode fazer com essa sexualidade do seu filho é dar informação, como que previne as doenças, como que previne uma gravidez precoce, como que você escolhe os seus parceiros sexuais, o que é legal, o que não é legal. Não é o momento de proibir, é um momento de informar. 3, você precisa entender que o seu filho é intenso sim, porque é assim que o cérebro dele está funcionando no momento, que os receptores de prazer dele não estão ainda totalmente formados, não estão funcionando, e que essa intensidade é normal, mesmo que seja para explosiva, mesmo que seja para felicidade, essa intensidade é normal. 4, a gente precisa criar profunda conexão com eles. Precisa criar conexão antes da adolescência, e na adolescência a gente precisa reforçar essa conexão. Não é o momento de tabu, não é o momento de ficar brigando, não é o momento de ficar discutindo, é o momento de sentar, de conversar, de saber pelo que o seu filho se interessa, com quem que o seu filho anda, quais são as bandas que ele gosta. Se interesse pelo que o seu filho se interessa, para que você consiga estar próximo dele. 5, a gente precisa saber que essa fase passa. Ela é bem difícil, mas ela passa. Eles não vão ficar na adolescência para sempre, por mais que ela seja complicada. 6, a gente precisa respeitar a individualidade deles. Muitas vezes eles não querem estar tão próximos de nós, como eu falei antes, existe esse descolamento natural da família, e isso é normal. Respeitar essa individualidade, respeitar esse tempo é normal. Você estar conectada com seu filho não significa que você vai forçar uma relação que vocês não têm. Você pode propor de fazer coisas juntos, de conversar sobre determinados assuntos, mas à medida em que você vê que ele não quer falar disso com você, forçar não é o ideal, proibir não é o ideal, porque
É natural que eles estejam mais distantes, é natural que eles estejam mais descolados da gente. 7, precisa dar o exemplo. Você quer que o seu filho haja na vida de uma determinada forma, você precisa dar esse exemplo para ele em casa antes, porque assim ele consegue levar esse exemplo para a vida dele. 8, você precisa investir em uma educação que possibilite que o seu filho seja responsável. Para criar filhos responsáveis, a gente precisa primeiro saber como dar liberdade para eles e como exigir essa responsabilidade de volta. Eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, porque eu já falei que eu tenho um vídeo completo sobre isso e essa ferramenta é importante para você. Então esse vídeo que você está assistindo agora, existem 3 outros vídeos que você precisa assistir para complementar a sua lição, para complementar o seu entendimento a respeito dos adolescentes. O primeiro vídeo é como manter os filhos longe das drogas, o segundo vídeo é como criar filhos responsáveis e o terceiro vídeo é do não proibir, por que proibir não funciona. Todos esses materiais são complementares às ideias que eu estou te dando aqui agora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.